Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciamos nossa celebração de Tusca, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a festa memória de São Tiago Maior, apóstolo. Andando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que consertavam suas redes, e ele os chamou, Mateus capítulo 4, versículos 18.21. Filho de Zebedeu e irmão de João, Tiago fez parte do grupo dos 12 escolhidos por Jesus. Participou de importantes episódios da missão pública do Mestre. Primeiro Marte, entre os apóstolos, foi decapitado a mando de Herodes Agripa, por volta do ano 44. Que seu zelo apostólico e sua admirável coragem nos animem a tornar o Senhor Jesus mais conhecido e amado no meio de todos. Façamos nosso ato de contrição, vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que damos um passo muito lento à nossa conversão. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E com esse espírito de acolhimento dedicado a esse santo que festejamos, façamos nosso ato de amor a Deus, pedir que Deus nos dê um amor tão grande como São Tiago teve também por Deus, teve por Jesus também. Vamos pedir que Deus nos dê um verdadeiro amor também no nosso coração, capaz de amá-lo mais verdadeiramente, porque o nosso amor ainda precisa ser mais perfeito como o amor de Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados.
Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 125. Os que lançam as sementes entre lágrimas se farão com alegria. Reze comigo. Os que lançam as sementes entre lágrimas se farão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Reze comigo. Os que lançam as sementes entre lágrimas se farão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Reze comigo. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Reze comigo. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Reze comigo. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Assim disse o Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estás pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis
que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da Palavra. Hoje, portanto, celebramos a festa de São Tiago Maior, apóstolo, mártir também. Tiago, dito maior, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus junto com o irmão João. Tiago, João e Pedro figuram como aquelas testemunhas privilegiadas de vários momentos da missão de Jesus. Por exemplo, estiveram presentes na cura da sogra de Pedro, na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, na agonia, no hurto das oliveiras também. A profecia que Jesus fizera a Tiago, prenunciando que haveria de beber com ele o cálice do sofrimento, do sacrifício, realizou-se plenamente ao ser decapitado por Herodes Agripa por volta do ano 44. Isso a gente pode verificar em Atos 12, 1-2. Foi o primeiro apóstolo mártir. Segundo a antiga tradição, Tiago teria sido evangelizador na Espanha a partir do século IX. São Tiago recebe um culto extraordinário em Compostela, Espanha. Aí se ergueu, se construiu um santuário que se tornou para a Europa um dos maiores lugares de peregrinação, isso a partir da Idade Média. Filho de Zebedeu e irmão de João, Tiago fez parte do grupo dos 12 escolhidos por Jesus. E seu zelo apostólico, portanto, e sua admirável coragem nos animem a tomar a nossa caminhada também e também a tornar o Senhor Jesus mais conhecido e amado, levando Jesus, essa é a nossa missão, como a de Tiago e de todos os santos, levar Jesus, testemunhar Jesus. Ele ressuscitou. E a primeira leitura, a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo nos dirá: trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Paulo se utiliza de palavras simbólicas, mas para nos mostrar como ele, Paulo, sendo vaso de barro, é frágil, como todos nós somos, porque o vaso é quebrável, não é verdade? O vaso de barro, ele pode ser bonito, hoje, amanhã pode estar quebrado. Paulo mostra-se como esse homem sujeito a erros, precisando, necessitando da misericórdia de Deus. E Paulo vai mencionar o tesouro dentro do vaso. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, como ele diz, e esse tesouro é a presença do Espírito Santo habitando em nós, habitando nele, com seus dons preciosos, os reveste de poder, para que seja manifestada a glória de Deus desse modo. Deus manifesta o seu poder em vasos de barro, em vasos quebráveis, para que todos reconheçam, como Paulo diz, que esse poder extraordinário vem de Deus e não de nós. E assim Paulo vai mostrar que somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. E assim ele vai nos passando o sentido de nós também lutarmos, enfrentarmos os nossos sofrimentos, passarmos pelas lutas, tendo em vista também recebermos esse prêmio. Como Paulo vai dizer, trazemos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus
seja manifestado em nossos corpos. Hoje o cristão foge do sofrimento, não é verdade? Até abandona a fé católica para passar para outra igreja, tendo medo às vezes de uma dificuldade financeira, tendo em vista o medo de passar por uma luta. Às vezes abandona a Eucaristia, é onde nós nos servimos do banquete de Jesus. A vida de Jesus se manifesta em nosso corpo quando ele está em sofrimento. É assim que Deus se manifesta. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também, como disse Paulo, e nos colocará ao seu lado, está ao lado de Jesus. Mais ou menos aqui Paulo mostra como se comporta o cristão, como deve se comportar, se ele quiser estar ao lado de Jesus, passando pelos mesmos sofrimentos. E referindo-se a esse dia em que nós celebramos a festa de um santo mártir, e ele está ao lado de Jesus, porque ele soube passar pelas lutas, soube passar pelos sofrimentos, não teve medo da morte e derramou seu sangue. E por isso, nós cantamos no Salmo 125, e vamos cantar juntos de novo, os que lançam as sementes entre lágrimas se farão com alegria. É isso que Paulo quer para nós, que nós não nos sintamos desamparados. Nós temos um amparo, é Jesus. Nós temos os dons do Espírito Santo. Nós somos frágeis, é verdade, quebramos. Hoje estamos como que vasos, amanhã estamos como que peças quebradas. Mas vamos espalhar suas sementes, cantando de alegria a semente de sua palavra, dando testemunho, carregando os nossos feixes, os nossos sofrimentos de cada dia. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Não tenhamos medo do sofrimento, não tenhamos medo da luta. Jesus não pede hoje que nós derramemos nosso sangue. Foi necessário para os primeiros cristãos, foi necessário para os primeiros 12 apóstolos, menos do Judas que traiu, mas foi necessário para dar testemunho que a igreja nasceu desse sangue, desse sofrimento, para nós também sabermos que nós passaremos pelas mesmas lutas, mas venceremos. E no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28, a mãe dos filhos de Zebedeu vai aproximar-se de Jesus com seus filhos, vai ajoelhar-se com a intenção de pedir por seus filhos, Tiago e João, dizendo: lembra-te destes meus 2 filhos no teu reino. Como toda mãe preza pelo seu filho, ela quis que cada um sentasse uma à direita e outra à esquerda, o melhor cargo desse para seus filhos. Então Jesus respondeu-lhes: não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos, com certeza. Eles estavam prontos para tudo, eles queriam dizer isso. Então Jesus disse: de fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. E os outros 10 discípulos vão se ficar indignados, irritados, não é verdade, contra os 2 irmãos, porque ali havia uma briga de poder, com certeza, e Jesus vai chamar a atenção deles. Os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim, disse Jesus. Quem quiser ser o maior, torne-se o menor, como aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, torne-se servidor. E Jesus vai concluir dizendo assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo.
Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou o rosário hoje? Vou deixar o link do rosário da Chama de Amor. Cada Ave Maria assim rezada com a súplica da Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria tem o poder de cegar o maligno. Portanto, vamos cegar o maligno. E cada 3 Ave Marias tem o poder de libertar uma alma do purgatório. Portanto, vamos apagar o fogo do ódio com o fogo do amor. Essa é a promessa de cada Ave Maria assim rezada que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo fizeram numa linda aparição a Elisabeth Kildermann, na Hungria, em 1961. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que beleza o céu. Salve, Santa Mãe de Deus. Jesus misericordioso, eu confio em vós.